Eis o tempo de procurar a verdade. E a verdade, e a verdade, e a verdade liberta. E a verdade liberta. Bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma live terapia. Live terapia com espiritualidade. E eis o tempo de descobrir as verdades. Ontem a gente já viu um pouquinho sobre isso na nossa live, sobre as verdades dos que estão à nossa volta, entender um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais sobre essas verdades. Acho que eu vou fixar o comentário aqui, ó. Verdades. Vai ser esta a palavra de hoje. Vamos falar sobre isso. Espero que vocês estejam bem, já vão se colocando nesse local de espiritualidade, de terapia, de entendimento, se abrindo ao novo, né? A gente já vai inspirando, ficando numa posição confortável. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E eu quero que vocês hoje possam se abrir mais. Quero que vocês imaginem como se vocês estivessem mesmo compreendendo, sabe? Porque às vezes a gente, diante da verdade, a gente não quer olhar atrás do muro. Talvez você tenha que fazer um pequeno esforço, talvez levantar um pouquinho e olhar do outro lado. Porque talvez você só está vendo a sua verdade, o seu entendimento. E quantas vezes eu estive nesse local. É interessante, bem interessante. Eu falo com o Sandro que eu sempre, né, e ele também fala isso, eu sempre olhei acima do muro. Sempre olhei. Mas às vezes não. Né? Principalmente quando é com a gente. O do outro, para a terapia, para mim, isso sempre foi muito fácil. Olhar além do aparente. O problema é quando é comigo, né? Para o outro é fácil. O problema é quando está com raiva. O problema é quando está na ira. Olhar a verdade, entendimento. Esse é o problema. Então, olhar a verdade do outro é muito importante para o nosso relacionamento e a gente viu isso ontem. Como seria hoje olhar para a nossa verdade? E Jesus está falando aqui para olhar para a verdade dele. Né? Hoje vocês podem abrir a sua Bíblia aí. Vamos lá. Evangelho de João 8, 31 a 42. E eu já vou ler para vocês, porque essa palavra ela é terapêutica em todos os sentidos. A verdade vos libertará. Impressionante. Né? Quando o médico ele tem que fazer os exames para descobrir a verdade. Se realmente você tem pressão alta, realmente você está com triglicérides, colesterol, qual o seu problema? Então ele tem que saber a verdade para poder medicar. Se você tem uma religião, se você procura uma religião, você tem que saber as verdades, você tem que saber os fundamentos, você tem que estudar. E aí você escolhe. Quando você vai casar, quando você está namorando, essa é importante, hein? Mas você está tão apaixonado que você não descobre a verdade. O véu tá aí, a venda tá aí, tudo fechado, não enxerga nada, só enxerga o que você quer.
É bem interessante isso. Depois a gente pode olhar também para o casamento em si, né? A gente vai continuando nessas verdades aí que a gente quis enxergar. E depois quando você casa, tá ali morando junto, são outras verdades que aparecem. E muita briga, né? Muito estresse, porque você realmente descobre como o outro é. É bem interessante, né? Acorda com um bafo de leão, descabelado, e aí você vai descobrindo as verdades da pessoa, pouco a pouco, pouco a pouco. E é assim, será que você já parou para descobrir as suas verdades? É interessante que ontem nós olhamos para a verdade do outro, né? E quando eu peço para as pessoas, né, para os clientes virem, você sabe por que você age dessa maneira? Né? Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo, que protege muito os filhos, que é extremamente protetora. Por que você é assim? Você sabe? E normalmente a pessoa não sabe. É interessantíssimo. Porque tá além do aparente, né? Para ela. E pra gente que tá de fora, pra mim, é tão nítido. Porque teve um trauma. Com certeza teve um trauma. Se não geracional, talvez transgeracional. O que é isso, Gra? Um trauma transgeracional é um trauma de família, digamos assim, tá bom? Vai percebendo se um pouco dos seus traumas, um pouco da sua insegurança, do seu medo, está muito ligado à sua origem familiar. Perceba aí. Né? Por exemplo, você pode ter essa questão do medo com as crianças, né? Vamos supor se você perdeu um filho, e aí você teve algum aborto, e aí você vai olhar para sua mãe, vai ver, olha, passou pela mesma coisa. Aí você vai olhar para os seus avós, né, maternos, paternos, e vai ver que isso foi bem pior. E se você tiver a oportunidade de saber sobre os tataravós, vai vendo que isso também foi muito sofrido. Então é muito importante conhecer a verdade sobre a sua geração. Nossa, os meus antepassados tentavam ter uma empresa, mas não conseguiam. Os meus antepassados, eu tenho famílias totalmente desestruturadas. Vai percebendo como é o seu passado, quais as doenças do seu passado. Interessante que o epigenético, o transgeracional, não significa que você vai ter a doença do seu antepassado. Para ter o mesmo problema, você tem que ter o mesmo chão, o mesmo acontecimento, o mesmo solo, o mesmo entendimento. Tá? Senão aquela mudinha não vai nascer no mesmo solo. Então o solo ele tem que estar irrigado da mesma maneira. E quando você olha para trás e você olha para os seus ancestrais, para a sua verdade, para o seu desenvolvimento pessoal, e aí você fala assim: ah, hoje eu entendo. Por que eu tenho essa nuance? Por que eu tenho esse nuance um pouquinho mais? Só que não bota a culpa neles, tá bom? Sempre tem que ter o solo fértil aqui para você também ocasionar isso. Mas isso faz parte do seu transgeracional. Será que vocês estão entendendo? É a sua verdade. Então, lição de casa para hoje. Procure saber mais sobre a sua família. Gra, eu sou adotado. A sua família de adoção é a sua família de origem. Não tenha dúvida. Procure saber um pouquinho mais. Gra, eu não tenho ninguém. Procure saber sobre os seus gostos. Perceba os alimentos que você gosta.
Perceba o tipo de filme que você gosta, talvez algum país específico. Essas situações vão te levar a conhecer sobre um pouquinho aonde você nasceu. Gra, eu nasci num país muito distante. Entra no Google, procura saber um pouquinho mais sobre a sua história. Hoje existem alguns exames de DNA que você faz na internet aí. Muito legal, até eu preciso fazer, porque você acaba se conhecendo um pouquinho mais. Então hoje eu quero que você respire profundamente. Vai relaxando a sua mente. Faça sua respiração diafragmática. Leve o abdômen, estenda um pouquinho o abdômen. Perceba os sons do ambiente. Os cheiros. Quais os cheiros aí? Conta pra mim. E a temperatura deste ambiente. Quero que você observe agora os seus pés. Relaxe os seus pés. Relaxe suas pernas. Dá aquela espreguiçadinha, aquela esticada no corpo, aquela alongada. Isso. Estica de um lado, estica do outro. Perceba a temperatura do ambiente. Imagine Jesus agora como sendo essa temperatura, o oxigênio, esse invisível que muitas vezes nós não enxergamos, mas que está aí, a verdade é que está aí. Essa é a verdade. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, essa é a verdade. Imagine essa película, essa camada, esse ar que nós respiramos, encostando no nosso corpo agora. Perceba esse ar entrando pelas suas narinas, tomando conta de cada célula do seu corpo. E hoje eu quero que você fique com essa palavra enquanto você faz esse encontro com Jesus. Verdade. 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 E toda vez que eu procuro
as verdades eu encontro. Fique tranquilo. Quando você está aberto, quando você se coloca nesse lugar, faça tudo isso com muita paz, com muita tranquilidade, de procurar a sua verdade. Comece a construir agora, imaginar uma ponte entre você e a sua ancestralidade. Como se você realmente estivesse construindo uma ponte. Talvez você ainda não fez essa relação de entendimento. Talvez você ainda não saiba muita coisa sobre os seus antepassados. Não tem problema. Talvez você não saiba nem sobre a sua infância. Vai construindo essa ponte. Comece a perguntar. Comece a observar. Comece a pensar sobre isso. E vai construindo essa ponte, como se você tivesse que encaixar as pedras para poder atravessar essa escuridão, a escuridão que vai te levar ao entendimento. Perceba que você está aí construindo essa ponte, querendo ver a verdade, querendo compreender a verdade. Querendo compreender a sua verdade. E você aí de cima dessa ponte, que ainda está no meio dela, terminando toda essa construção. Quero que você olhe no horizonte do outro lado e comece a ver algumas pessoas, alguns rostos familiares, outros nem tão familiares assim. Tá tudo bem. Use sua imaginação agora. Perceba a sua curiosidade. Como se você levantasse o pescoço e olhasse acima do muro. E você vai encaixando as pedras, encaixando as pedras. Perceba que essa ponte é longa. Mas vai percebendo essa genética em você, essa verdade que está em você.
Faça conexões leves. Não precisa sair entrevistando todo mundo. Mas de vez em quando, observe os nuances. Observe as fotos. Observe os sobrenomes. Observe o país de origem ou os países, né? Observe o paladar. Os pratos típicos. Observe o tom de voz. Olha que interessante. Será que a sua família fala alto? Será que eles são mais discretos? Sem julgamentos agora só conhecendo a verdade. E você de cima dessa ponte, que ainda não terminou, tem tanta coisa para ser observada. E você vai aí, atrás de toda essa verdade. Devagar, você pode ir anotando isso, guardando essas pistas, guardando essas informações. E você vai perceber que o entendimento virá no insight. Logo, logo, as conexões serão feitas. Logo, logo. Quando você procura a verdade, você encontra. Fique tranquilo. Só perceba. Só tire o véu do rosto. Construa a ponte. Observe as oportunidades. Vai respirando fundo. Vai dando uma espreguiçadinha. Vai voltando para cá. E hoje, quando você for dormir, você pode fazer novamente esse movimento. Respira fundo, relaxa e construa um pouquinho mais dessa ponte. Construa essa ponte ao longo do seu dia. Construa essa ponte
ao longo da sua semana, do seu ano, da sua vida. Sempre busque informações ao seu respeito, sempre. Sempre busque a sua verdade, sempre busque compreensão, entendimento. Mas eu quero que você perceba que quando você age assim, e você vai descobrir isso, que muito disso é por causa dos seus antepassados, hoje você também, tirando esse véu do rosto, entendendo tudo isso, você pode falar assim: ok, eu entendi, obrigada, porque vocês agiram assim, graças a vocês terem agido assim, eu cheguei até aqui. Ai, Gra, na minha família teve muita briga, muita guerra, muita... Ok, você chegou na ponta. Eles conseguiram. Eles conseguiram passar a vida adiante, do jeitinho deles. E isso é importante, vocês olharem para isso. Nossa, minha família é muito submissa. Nossa, minha família é muito briguenta. Nossa, minha família é muito... não importa. O que importa é que você chegou até aqui. A vida chegou até aqui. Eles conseguiram do jeito deles, do jeito que dava para eles, do entendimento que eles tinham. E você, agora, com muito respeito, você olha para tudo isso, você começa a olhar para tudo isso e você fala: ok, eles são assim. Eles não tinham outra maneira de agir. Talvez eles não tinham lives, com certeza. Talvez eles não tinham muitos livros. Talvez eles não tinham... o entendimento que eles tinham era passado de pai para filho. É assim que educa os filhos. É assim que se trabalha. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. E você hoje pode olhar para isso e falar: ok, eu respeito tudo isso. Eu entendo tudo isso. É que hoje eu percebo... Hoje eu estudei, hoje eu vi algumas outras opções, hoje existem livros, hoje existem estudos. E olha, interessante, não precisa mais ser assim. Eu posso agir dessa maneira agora. Né? A educação dos filhos é muito interessante. E além disso, você também não precisa falar para o outro, tá bom? Familiar. Estamos aqui falando da sua descendência. Você não precisa falar: não, a partir de hoje eu vou fazer do meu jeito. Não precisa se rebelar, tá bom? Na verdade, isso é como se fosse uma negativa. Isso não está dando valor para o que eles fizeram. Então hoje você faz um pouquinho melhor, você avança um pouco mais, você compreende um pouco mais, porque talvez você está tendo essa oportunidade que eles não tiveram. Ok? Então, sem julgamento. Respira, olha, entende, conhece a verdade e se liberte da verdade. Olha que interessante. Ei, Jesus maravilhoso. É coisa boa. Então você conhece a verdade e você se liberta dela. Nossa, ó, realmente... Vamos, né? Tem muito essa questão de educação. Não, vamos falar da alimentação, que é legal. Uma coisa... Tem que comer tudo no prato. Né? E você vem com a sua mãe, o seu avô, sua avó, com esse entendimento. E hoje tem estudo sobre isso. Você não precisa obrigar a pessoa, a criança, a comer tudo que tem no prato. Hoje você pode falar para ela: você está satisfeito? Ok. Como seria, né? Se você vê que a sua criança aí, seu filho, comeu muito pouco, você tem uma noção, né? Imagina o tamanho do estômago dessa criança. Daqui a pouco já vai vir a janta, já vai vir o café da tarde, né? Vai percebendo aí, ele tomou um café melhor, e você pode... Não, tudo bem, ok, né? Não precisa comer tudo, não precisa raspar o prato, não precisa comer até a última migalha, porque hoje, talvez, você não tenha esse medo da fome, que nem os seus antepassados tiveram, porque hoje, talvez, no seu prato nunca faltou comida, como no deles faltaram. E talvez eles agem assim,
porque foi escasso, porque foi pouco, porque talvez amanhã não tenha. E hoje você não precisa mais. Só um exemplo, para que você comece a compreender um pouquinho melhor as nuances da sua família e o porquê que eles agiam assim. Ah, Gra, meu pai me batia muito. Perceba que quem está na ponta vai se diluindo, tá bom? Se ele te batia muito, provavelmente ele foi espancado. E aí vem os pais deles, tataravós e por aí vai, foram muito, entendeu? Sempre isso vai se diluindo, vai diminuindo um pouquinho mais, vai diminuindo um pouquinho mais. Então o que o seu pai fez para você foi um pouco menos do que ele recebeu. E você hoje pode entender, compreender que existem outras maneiras de se educar filho. Ah não, meu pai fez comigo, eu vou fazer a mesma coisa. E a verdade vos libertará. Existem estudos que hoje você não precisa mais bater em uma criança. Não é só a lei, né? Tem muitos que olham para... Não, agora a lei não pode mais bater na criança. Mas espera aí. Será que você procurou saber sobre os estudos, sobre isso, o que isso causa? Ah, eu tô aqui, firme e forte de pé. Eu escuto muito isso. Não, mas eu tô aqui. Pois é. A que custo? Com quantos traumas? E a verdade vos libertará. Meu Deus, eu podia falar hoje horas sobre esse assunto. Preciso voltar nesse assunto. Faça conexão essa noite, fique em cima dessa ponte, queira buscar a verdade, sem pressão, com muita paciência, sem julgamento, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. Esse tipo de busca é muito potente, né? Tanto para evolução quanto para destruição. Esse movimento tem que te levar para frente com humildade. Simples assim. Não foi com humildade, não te leva para frente. Não foi com entendimento, não te leva para frente. Não foi com compreensão, não te leva para frente. Gra, como eu vou compreender isso? Eu fui espancada pelos meus pais. Vai percebendo as verdades dos seus pais. Por que eles fizeram isso? Talvez sofreram tanto e queriam filhos fortes. Não se sabe o entendimento. Procure saber. Procure saber. Tá? Com humildade, com entendimento, olhando além do muro, tirando o seu véu. Não adianta chegar com raiva, com angústia e querer saber a verdade. Você não vai escutar. Tá bom? Por isso vai construindo essa ponte. Vai devagar. Vai devagar. As coisas vão começar a aparecer para você. Fique tranquilo. Beijos. Tenha um dia abençoado. Leiam esse texto que é lindo. Leiam esse texto. Leiam mais de uma vez. Podem anotar aí. Tá bom? Não percam essa conexão com a ponte, com Jesus, com a palavra dele. Agora nós vamos partir para uma semana bem intensa aí, né? Com as palavras, vai ser uma semana bem forte, né? Eles chamam de semana maior, como é que é? Não sei, dia grande. O povo antigo chama de dia grande, é isso. E espero que vocês estejam aí comigo todos os dias, compartilhem, vocês não têm ideia o que acontece quando vocês compartilham um vídeo, né? Vocês me ajudam a levar esse conteúdo a mais pessoas, tá bom? Que eu faço aqui bem cedinho, com tanto carinho, com tanta atenção, né? É uma maneira de eu estar levando um pouquinho do meu trabalho para vocês de forma gratuita. E eu, né, adoraria esse equilíbrio aí. Eu dou e recebo em forma de compartilhar os meus vídeos. Beijos e até amanhã, hein? Por volta das 6h30. E se você quiser fazer uma live comigo, esse momento terapêutico, participar, me manda um direct.
Aí a gente faz junto aqui esse momento. Você não vai precisar falar muito. Você só vai ficar aí se conectando, eu vou induzindo. Vai ser bem legal, hein? Beijos. Tchau. Até amanhã, bem cedinho.